Vamos começar mais uma etapa do nosso conhecimento. Agora, capítulo 3, África, os frutos do colonialismo. A colonização da África, como é que aconteceu? Capítulo 3, apostila 2, página 28. Bom, logo de início temos esses dois mapas da África, 1914 e 1939. E olha a legenda destes mapas. Possessão alemã, possessão belga, possessão espanhola, francesa, inglesa, italiana, portuguesa. Opa! Vários países europeus com possessão na África. Um continente inteiro servindo de colônia para países europeus? Sim. E estes países colonizaram a África para formar países independentes, livres e prósperos, ou para retirar toda a riqueza e deixar a África numa situação deplorável? A resposta parece óbvia, mas vamos ver a história triste desse imenso continente. Bom, os índices de desenvolvimento humano, que é o IDH, o índice criado pela ONU, que vai de 0 até 1, com 3 casas milesimais, que é utilizado para medir as condições de vida de um determinado país, estado, município, as condições de saúde, educação, segurança, saneamento básico, rede de transporte, enfim, aquelas condições que vão tornar uma sociedade melhor para se viver. Elas podem estar ligadas à questão econômica, elas estão ligadas à questão econômica, mas não quer dizer que um país rico necessariamente terá as melhores condições sociais, ou seja, o maior índice de IDH. Né? Por exemplo, países europeus, países nórdicos, né, na Europa, eles têm uma condição, os países nórdicos, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e a Islândia, têm condições, têm índices de IDH superior ao dos Estados Unidos, país mais rico do mundo. E estes países nórdicos não têm a mesma riqueza que os Estados Unidos da América. Então, mas têm um IDH mais elevado. Né? Então, a questão econômica está ligada ao IDH, mas não define o IDH. Então vamos aqui, os países ricos, né? Estados Unidos, Canadá, o Japão está aqui do lado de cá, né? Países da Europa. Então aqui são países que têm o IDH alto, olha a legenda aqui, muito alto. E olha aqui na América do Sul, né? Uruguai, Argentina e Chile têm o IDH muito alto. Esses países, por exemplo, têm o PIB, que é o Produto Interno Bruto, menor que o do Brasil, mas o IDH deles é mais alto. Não adianta ser rico e as condições de vida para a população não serem as melhores. Né? Argentina, Uruguai e Chile têm um PIB muito menor que o do Brasil, mas o IDH deles é maior que o do Brasil. É considerado muito alto. O do Brasil é alto, felizmente, né? Agora, o da África, meu Deus, baixo, muito baixo. A maior parte da África tem índices de desenvolvimento humano muito baixos e baixos. Alguns têm, poucos, né? Tem alto e alguns médio. Olhem a legenda, olhem o mapa com os países e continentes. Então, quando eu penso em IDH baixo, condições de saúde, educação, segurança, transporte, saneamento básico baixos, eu penso em África. Quando eu penso em miséria, fome, degradação do ser humano, eu penso em continente africano. Existem condições no mundo para que todo ser humano viva de maneira adequada, mas infelizmente a ganância de alguns faz com que muitos vivam nessa condição subhumana. Bom, aqui embaixo, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é um indicador adotado pelas Nações Unidas
que procura medir a qualidade de vida dos países levando em consideração dados relativos a 3 dimensões: renda, saúde e educação. Compilado em escala que varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maiores serão essas dimensões. Portanto, melhor tende a ser a qualidade de vida em um lugar e vice-versa. Quanto mais próximo de 0, pior. Né? Vamos agora para a página 30, ver um pouquinho dessa história do continente africano. A própria ONU reconhece que o IDH somente não é um dado suficiente para retratar a realidade social e econômica dos lugares, como a sustentabilidade, as desigualdades sociais e raciais, de gênero, entre outras. Por esse motivo, o PNUD tem desenvolvido... o que é PNUD? Está aqui na outra página aqui. Né? Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Dos países em geral, principalmente os mais pobres. Por esse motivo, o PNUD tem desenvolvido desde 2010 indicadores complementares que podem melhor auxiliar no estudo do desenvolvimento humano real, na tentativa de abarcar as demais facetas da realidade social, como o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade, o IDH-AD, e o Índice de Desigualdade de Gênero, o IDG, e o Índice de Pobreza Multidimensional, o IPM. Mas o que mais a gente ouve falar e o que a gente pode considerar aqui é o IDH. Olha uma favela na África. Olha as condições. Onde que é? Olha ela aqui. Nairobi, no Quênia, capital do Quênia. É uma favela que beira na cidade de Nairobi, no Quênia. A maior favela da África e do mundo. A maior favela do mundo nessas condições. Os danos não são forçosamente... Os africanos não são forçosamente o povo mais maltratado da história da humanidade, mas com certeza o mais humilhado da história moderna. Essa frase de Ali Mazrui caracteriza o pensamento de muitos historiadores contemporâneos. São várias as causas que explicam essa condição. Uma história de dominação colonial, da qual deriva essa situação. Essa história deixou cicatrizes profundas na África contemporânea. Neste capítulo nós vamos estudar essa história. Começando aqui por estes mapas, localizados na página 31. Né? Essa aqui é uma atividade, mas vamos observar aqui esses mapas aqui. População mundial é 2018, né? Então, está mostrando aqui, né? O mapa é uma anamorfose, ou seja, quanto maior é o país, maior a sua população, né? Então a gente vê ali a população do Brasil, da América como um todo, do continente africano, da China e da Índia, olha como é grande, né? São os países mais populosos. E o segundo mapa, o Produto Interno Bruto, que é a riqueza dos países. Estados Unidos se destaca, né? E a África, coitada, sumiu, né? Produto Interno Bruto dela, riqueza, né? O PIB tá pequenininho, né? Questão econômica também é relevante. Agora na página 32, vamos ver essa história. A África, do mercado de escravos à dominação colonial. Iniciaremos nossa reflexão citando um episódio que envolve uma senhora africana chamada Honoria Bailo Kauka. Essa história foi popularizada pelo escritor moçambicano de Moçambique, Mia Couto, no livro Pensatempos. Bom, Honória, presidente da Câmara da Vila Costeira de Shan, em Serra Leoa, país muito pobre da África, um dos mais pobres do mundo, foi convidada a discursar nos Estados Unidos. Para espanto de todos os presentes, iniciou seu discurso cantando Amazing Grace.
um hino religioso muito popular nos Estados Unidos. Após terminar, Honória contou que o hino havia sido composto por um filho da escravatura nos Estados Unidos, né? Natural da mesma vila que ela era, da qual ela viera, lá em Serra Leoa, veio de lá. A plateia de pé aplaudiu emocionada. Após alguns minutos, Honória perguntou a todos: aplaudem-me como descendente de escravos? E todos disseram sim. Ela retomou a fala e afirmou: pois eu não sou descendente de escravos. Nem eu, nem o autor do hino. Ué, então, como assim? Somos sim descendentes de vendedores de escravos. Nossos bisavós enriqueceram vendendo escravos. Então, quer dizer, na África, os povos lutavam entre si e os vencedores capturavam os perdedores para vendê-los como escravos para os europeus, né, usar nas suas colônias. Honória teve a coragem de expor publicamente uma das cicatrizes históricas da África, o comércio de escravos. Não podemos dizer que a escravidão sempre ocorreu por meio do comércio de escravos, como não podemos relacionar a imagem do escravo apenas à figura do negro com vestes rústicas, trabalhando de sol a sol nas fazendas de café. Quando estudamos a história da humanidade, mais precisamente a antiguidade, essa imagem se desfaz, porque as civilizações clássicas eram escravizados os povos conquistados em guerra. Não era a cor da pele que definia a escravidão, mas o domínio de um povo sobre o outro. As sociedades escravistas valiam-se da supremacia de seus exércitos para garantir as conquistas. Com essa informação, torna-se claro que a concepção de cor da pele como elemento de inferioridade étnica é fruto do processo colonial. Ele não era escravizado porque era negro, mas é porque perdeu, né, nesse processo colonial, os povos derrotados. O expansionismo capitalista a partir do século XVI. Durante o período das grandes navegações, países europeus estabeleceram um domínio em várias partes do mundo. As colônias na América e entrepostos comerciais na África apontavam para o processo de dominação que traria sérias consequências às áreas conquistadas. Pobreza, miséria, enfim. O continente africano tinha importância não só como área de apoio para as longínquas terras da Ásia, onde eles iam nas Índias, né, buscar as especiarias, mas também principalmente como fornecedor de mão de obra escrava para sustentar a expansão da colônia estabelecia-se no continente americano. De acordo com levantamentos históricos, acredita-se que mais de 13 milhões de africanos escravizados, porque um povo pode ser escravizado, ele não é escravo, descendente de escravo, descendente de escravizado, um povo que foi escravizado por outro, foram transferidos para o continente americano em navios negreiros, tendo um terço deles morrido durante o percurso. A captura de africanos para o mercado de escravos era realizada pelos próprios africanos, igual a nossa amiga falou antes, lá na sua história, no seu discurso. Por essa razão, a denúncia de Honória ganhou significado especial. A ideia pré-concebida de que a cor da pele definia a inferioridade racial foi criada para justificar a expansão capitalista no século XX, tendo como sistema comercial estabelecido fortes ideais de supremacia econômica e cultural, tanto na América quanto no século XVI, quanto na África e na Ásia. A ideia de inferioridade racial marcou a história africana, influência que pode ser percebida em acontecimentos relativamente recentes, como o apartheid, né? Achar que a população negra é inferior, né? Isso foi uma questão colonial, foi uma questão da história africana, que foi imposto a esse povo que foi escravizado a dizer que ele era inferior por causa da cor da pele. Né? Isso veio com a colonização da África, que foi feita por países europeus e Estados Unidos. Como o apartheid na África, agora na página 33, continuando, do Sul. Lá na África do Sul, teve esse sistema político do próprio governo, vamos acertar aqui, chamado apartheid.
uma política de segregação, separação racial, em que a minoria branca oprimia a maioria negra e vigorou vai focar? De 1949 a 1993. Perdeu o foco, mas tudo bem. Já vai chegar. Muitos reinos como Benin, Togo, Gana, além de etnias naturais da atual Nigéria, fizeram do atual Golfo da Guiné antiga costa dos escravos. Em 1884, não faz tanto tempo assim, historicamente falando, por exemplo, a abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 1888. Então, em 1884, 15 nações europeias e mais Estados Unidos se reuniram a convite do Bismarck, primeiro-ministro da Alemanha, na Conferência de Berlim. Chamou todo mundo lá em Berlim e falou: vamos dividir a África. Eu vou ficar com essa parte aqui, hein? Essa aqui é minha. Né? Olha esse mapinha aqui de baixo, na página 33. Como é que eles dividiram cada país aqui, principalmente países da Europa, né? Pegando uma parte da África. Isso aqui é meu, isso aí... Não, eu vou ficar com essa parte aqui. Eles dividiram a África para eles, para pegar as riquezas da África, sem se importar com a população que vivia ali e deixando consequências sinistras, tenebrosas para os dias atuais. Nesse encontro, buscou-se definir as formas de utilização dos rios Níger e Congo e a apropriação do continente africano, pegar para eles. Estabeleceu-se posteriormente o uso dos paralelos e meridianos, né, linha latitudinal, linha vertical, né, longitudinal, do traçado dos rios como divisores artificiais para a partilha colonial. Quer dizer, nessa latitude aqui para cima até a latitude X vai ser minha. Não, essa aqui para baixo vai ser a minha, então. Enfim. Além de usarem recursos cartográficos, a latitude e a longitude artificiais, os europeus estabeleceram divisões internas em suas colônias, tanto para garantir o controle militar quanto para ter domínio das áreas de mineração, que é o que eles queriam lá, né? Os minerais, a riqueza mineral da África é muito grande. Com isso, muitos grupos étnicos, né? Porque a África é um continente, ela é composta de muitos grupos étnicos, né? Tem gente que fala raça, né? Mas, enfim, grupos étnicos diferentes. A África não é só população negra, né? A população, existe a África branca também, existe mesmo dentro da população negra vários grupos étnicos diferentes. E eles foram separados, né, por fronteiras artificiais, porque esses países conquistaram e separaram esses grupos. Não, vem para cá você vem para lá, você vem para cá, não sai todo mundo daí. Olha só, hein? Por fronteiras artificiais, porque as nações europeias colonialistas, ao definirem a divisão desses territórios, separaram povos amigos, deixando num mesmo território povos inimigos. Vamos separar aqui vocês, ó. Vocês vão ter que ir para essa outra colônia aqui. E vocês da outra vêm para cá. Epa, peraí, mas são inimigos. Vai gerar conflito entre eles, né? Até hoje existem conflitos por causa disso. E muitos, depois da colonização, foram terríveis. Veja, por exemplo, o filme Hotel Ruanda. Se vocês tiverem a curiosidade de ver, e depois mais para frente a gente vai estudar os conflitos da África, né? E se vocês quiserem ver, depois eu vou falar de novo sobre esse filme, Hotel Ruanda. Passa na Sky sempre. Fala sobre conflito em Ruanda, na África. Mas vamos lá, o objetivo dessa divisão era claro, agrupar ou separar esses grupos. Os europeus dificultavam a aliança, quer dizer, se tivesse grupos amigos juntos, eles podiam se juntar e lutar pela independência e expulsar os europeus de lá. E pudesse colocar em risco o processo neocolonial em curso. Então vamos separar, senão eles vão se juntar contra a gente e a gente não vai conseguir conquistar a riqueza da África. Então observem esse mapa, olha bem, a África era um pedacinho de Portugal, da Grã-Bretanha, da França, da Bélgica, da Itália, enfim.
De Portugal, esse verdinho claro aqui, né? Angola, Moçambique, né? E lá no cantinho é Guiné Portuguesa, né? Países que falam português até hoje, né? Colonizados por Portugal, assim como o Brasil. Angola fala português, Moçambique, a Guiné-Bissau, Guiné Equatoriana, né? As ilhas de Cabo Verde, no cantinho aqui, também falam português, né? São países hoje da África colonizados por Portugal. Agora, virando a página, vamos para a página 35. Ao término da Segunda Guerra Mundial, a África abrigava apenas 4 estados semi-independentes: o Egito, a África do Sul, a Libéria, a Etiópia, Egito e a África do Sul. Na verdade, esses países viviam sob tutela política e econômica de outras nações. A Etiópia, a África do Sul e o Egito viviam sob influência britânica, enquanto a Libéria, influência dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra, de 39 a 45, o espírito nacionalista difundiu-se por diversas áreas das colônias. Eles falaram, não, vamos nos tornar independentes, né? Aproveitar que eles estão envolvidos com a guerra e vamos declarar a nossa independência. Aproveitando-se da desorganização política militar dos países europeus abalados pela guerra, apropriando-se das ideias de libertação nascidas dos movimentos antinazistas, muitas nações africanas organizaram-se em busca da sua independência. Eles eram colônia, queriam se tornar independentes. Igual o Brasil também não era colônia de Portugal, também Dom Pedro I não declarou a independência em 7 de setembro de 1822. Então, os países africanos também declararam a sua independência, né? Mas vejam que em 1884, quando o Brasil já era independente, os europeus estavam partilhando a África. E só depois da Segunda Guerra, 1945, que esses países foram buscar a sua independência. Tardia. Não faz tanto tempo assim para a história que esses países eram colônia da países da Europa. E alguns ainda têm uma séria, né, uma grande influência dos países europeus. O processo de descolonização desencadeou na antiga Costa do Ouro, então colônia inglesa, atual Gana, a liderança de Kwame Nkrumah, líder do Partido da Convenção Popular, que desencadeou a luta pela libertação continental. Libertação continental. Enfim, o Kwame, socialista convicto, pregava que o ideal pan-africano, quer dizer, pan, né? Pan, a gente está vendo a palavra aqui, pandemia, né? Pan em todo o continente, né? Pan-africano em todo o continente. Queria que todo mundo se tornasse independente. Por isso que ele falou, a independência, né, para ele era melhor ser livre para governar, bem ou mal, a si próprio, do que ser governado por outros. Ele queria a independência da África inteira, não só do seu país. Próximo parágrafo. As ideias de Kwame foram propulsoras. Tudo começou lá, né? Da nova história africana. Outras lideranças surgiram em outros países, né? Aí que citam várias lideranças em vários países africanos, todos lutando para que esses países se tornassem independentes. E por fim, a descolonização, quer dizer, os países europeus colonizaram, agora a África se tornou independente. Descolonização africana. É um fato histórico recente, Segunda Guerra, né? Que ocorreu quase totalmente após a Segunda Guerra Mundial. A libertação de Guiné-Bissau, Angola e Moçambique ocorreu na década de 70. Né? Guiné-Bissau, Angola e Moçambique colonizados por Portugal. Só conseguiram se tornar independentes de Portugal na década de 70. E a Namíbia em 1990. A Namíbia. Pouco tempo, né? A Namíbia ainda era uma colônia. Vejam bem, coitado do continente africano e dos povos da África. Vamos refletir sobre tudo isso, sobre a ganância do homem e a miséria do próprio homem. Vamos ficando por aqui.